Tudo ok. Então vamos fazer a prece de início. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso corpo físico e agradecendo a Deus por mais esse momento e que possamos, nesta noite, sairmos melhores do que chegamos nessa casa. Vamos sentindo toda a vibração que ela nos envolve e realizar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora o nosso palestrante Wagner, por favor, seja bem-vindo. Wagner, todo certo, imagina. Obrigado a você. Aqui fica o nosso... Mas pode começar. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos, do fundo do coração, que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Faz tempo que eu não venho aqui para casa, mas é um prazer imenso voltar, né, a esse ambiente de acolhimento, né, de fraternidade. E hoje eu notei uma coisa diferente daquilo que tinha lá, pelo menos eu não me lembro, né? Eu estou recebendo um passe permanente do Cristo aqui atrás, o que é muito bom, né? É muito bom. O que nós vamos falar hoje, meus irmãos, começa, na verdade, com uma passagem do Evangelho de Mateus. Vocês devem se lembrar dessa passagem, pelo menos do contexto dela, né? Jesus estava para ser preso, para ser levado para passar por todos aqueles suplícios, etc. e tal, e ele se retirou com alguns discípulos e pediu que eles ficassem apoiando Jesus naquele momento difícil em oração. Então ele disse: ficai aqui, eu vou ali na frente para poder orar, mas estejam em oração, para sustentá-lo, né, naquele momento difícil. Tem aquela passagem que ele diz: Pai, se for do teu agrado, afasta de mim esse cálice, né, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Era um momento extremamente difícil para ele. E depois que ele fez as suas preces, etc. e tal, ele volta e encontra, adivinha? Todo mundo dormindo. Todo mundo no maior ronco lá, né? E ele fala assim, mas acorda eles, né? Fala assim, mas vocês não puderam estar comigo vigiando nem por uma hora? E aí ele fala essa frase aqui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí, quando fala que a carne é fraca, isso é interpretado por algumas pessoas de uma forma equivocada, como se a carne mandasse nas decisões da gente. Como a nossa carne é fraca, né, e ela tem poder sobre aquilo que a gente escolhe, a gente não tem culpa. É a carne que é fraca, né? A gente sabe, a doutrina espírita nos explica isso com muita propriedade, né? Com muita clareza, né? O espírito que é o piloto do corpo. O corpo sozinho não faz absolutamente nada. O nosso espírito, que é a nossa individualidade,
intelectual, inteligente, que aquilo que nós somos é o nosso espírito. As nossas qualidades e os nossos defeitos estão no nosso espírito. O que acontece com as qualidades e defeitos do espírito é que alguns deles, não todos, mas alguns deles se refletem no corpo, né? Alguns deles, não todos. Nós sabemos, por aquilo que a doutrina nos explica, que nós somos formados de basicamente 3 elementos, né? Nós como individualidades, formados de 3 elementos: o nosso espírito, que é o nosso ser individual; o nosso corpo, que é o veículo através do qual, a ferramenta através do qual o nosso espírito se manifesta no dia a dia, na nossa vida de relação, para que o espírito possa ter as experiências que precisa para aprender o que tem que aprender, vivenciar o que tem que vivenciar, para através dessas experiências crescer moral e intelectualmente, né? Então, para que o espírito possa atuar sobre o corpo, o espírito é imaterial, ele não tem matéria. O corpo é só matéria, exclusivamente matéria. Se não tivesse alguma coisa no meio do caminho, o espírito, que não é matéria, não conseguiria atuar sobre o corpo, que é matéria. Aí a sabedoria divina colocou à nossa disposição uma coisa chamada perispírito. O perispírito é um elemento de ligação, conexão entre o espírito e o corpo material. E ele é semi-material, quase material, mas não chega de jeito nenhum a ser material como o corpo, né? Por causa dessa semi-materialidade, quase materialidade, ele consegue ser sensível ao espírito, o espírito consegue dar ordens ao perispírito, e o perispírito, porque é semi-material ou quase material, consegue sensibilizar órgãos do corpo, da matéria, principalmente no cérebro, para que eu faça um movimento desse que eu estou fazendo, né? É o meu espírito que está mandando o meu corpo movimentar o braço, mas o corpo só consegue movimentar o braço se o meu perispírito passar essa ordem para ele, através do cérebro. E o cérebro mandar os impulsos nervosos necessários para fazer o movimento que eu quero. Da mesma coisa acontece na direção contrária, né? Se esse lápis aqui tivesse quente, ou segurasse nele aqui agora, o meu perispírito passaria para o meu espírito a sensação de aquecimento desse lápis, identificada pelo cérebro, né? Então é um caminho de mão dupla, passar para o corpo as ordens do espírito e trazer do corpo as sensações, as percepções. E isso ainda bem, né? Porque é isso que permite que a gente tenha condições de viver a vida que a gente vive. Só que o corpo, meus irmãos, o corpo, ele é extremamente limitado em relação às capacidades potenciais do espírito. Vou dar um exemplo bem simples. Não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas quando a gente dorme e sonha, é comum a gente ter esse tipo de noção. A gente está numa determinada cena no sonho, só que a gente não sabe bem porquê, mas naquela cena estamos nós. Mas a gente não está dentro daquela cena enxergando com os olhos como a gente enxerga quando a gente está acordado. A gente enxerga o nosso corpo inteiro. Então, como é que dá para acontecer uma coisa dessa, né? É simples. A gente está vivendo o nosso sonho, aquela experiência, é uma experiência espiritual. A gente está trabalhando do outro lado da materialidade com o nosso corpo perispiritual. E o corpo perispiritual, muito embora ele tenha a aparência do corpo físico, ele não tem os órgãos do corpo físico, funcionalmente falando. Então, no corpo perispiritual, a gente enxerga com o corpo inteiro. É uma coisa meio diferente, mas é extremamente funcional que seja assim. Na verdade, a gente acaba tendo uma percepção
multidimensional do ambiente, não é só 3 dimensões, não é só profundidade, altura e largura, é muito mais do que isso. E por conta disso, às vezes a gente acha que os sonhos são meio doidinhos, né? Por que o sonho parece meio doidinho? Que quando a gente acorda e o nosso cérebro recupera algumas coisas que aconteceram no sonho, ele tenta traduzir aquilo que aconteceu na espiritualidade, que não é tridimensional, é multidimensional, tem mais dimensões do que as 3. O cérebro tenta traduzir aquilo que aconteceu lá na espiritualidade de uma forma tridimensional, e às vezes dá umas coisas loucas, né? Doidona. Eu já sonhei que eu estava numa casa, num edifício que eu não morava, mas que quando eu pulei pela janela, como se eu fosse me suicidar, não era essa a intenção, mas eu sabia que ia acontecer alguma coisa diferente. Eu pulei pela janela, eu entrei pela porta da frente da casa do camarada de baixo. Porque o espaço se curva, não é tridimensional. É um negócio meio louco, e o cérebro às vezes não consegue explicar isso. Por que eu estou falando tudo isso? O nosso corpo, eles têm as funções essenciais maravilhosas, que a gente precisa para ter as experiências que a gente tem que passar neste planeta de expiação e provas. Fora do corpo, a gente tem outras percepções, como eu acabei de falar, né? Se não depende do corpo, se não depende do olho físico, eu enxergo com todo o meu perispírito. Se não depende do meu corpo material, eu não preciso andar para me deslocar. Eu posso simplesmente flutuar no espaço e me desloco. O espírito tem muito mais capacidades do que o nosso corpo físico. Por isso, o corpo físico para o espírito é uma espécie de prisão, porque limita as capacidades do espírito, mas é uma prisão abençoada, né? Porque é o exato daquilo que a gente necessita para poder passar pelo que a gente tem que passar, para poder nos relacionar uns com os outros, para poder ter as experiências que a gente precisa ter para crescer como espírito. E isso é fundamental. Só que a gente sempre tem que lembrar que o corpo, apesar de impor limitações ao espírito, ele não é fraco, necessariamente. Ele é extremamente poderoso para que a gente possa utilizá-lo da melhor forma possível. Então, esse negócio de dizer que a carne é fraca, Jesus estava falando aquilo naquele momento, porque as pessoas estavam demonstrando que tinham se deixado levar pelo cansaço físico da carne, né? E não fizeram aquilo que espiritualmente era esperado deles, que era vigiar e orar com Jesus, né? Só que é o nosso espírito que tem as suas fraquezas. E quando a gente descarrega no espírito, no corpo, as fraquezas do nosso espírito, a gente compromete a integridade dele. E como o espírito, ele tem o livre arbítrio de fazer com o corpo o que quiser, e é verdade isso, né? É tão verdade que o espírito pode escolher se jogar do alto de um prédio, escolher jogar o próprio corpo do alto de um prédio para cometer suicídio, para realizar o suicídio, né? Cometer crime. O suicídio não é crime, para poder realizar o suicídio, o término da vida antes do tempo, em função de um momento de extremo sofrimento pelo qual a pessoa passa, né? E que ela encontra no fim da vida, teoricamente ela acredita que ela vai encontrar no fim da vida o fim do sofrimento. A doutrina espírita mostra com clareza que isso não é verdade, né? Com o fim da vida física, os sofrimentos não deixam de acontecer. Nós vamos colher depois da vida física as consequências da forma como nós tratamos o nosso corpo físico durante a existência. E por conta disso, precisamos e deveríamos nos preocupar bastante com isso. Preocupar é se ocupar antes, né? A gente deveria se ocupar de um tratamento digno para o nosso corpo.
Porque para que o corpo possa levar o espírito a ter as experiências que ele precisa, para poder passar por aquilo que precisa passar, para realizar sua missão nesse mundo, aprender o que precisa aprender, ajudar aqueles que precisam ser ajudados, né? Ajudando assim a nós mesmos, é necessário que o corpo esteja pleno. O que quer dizer pleno? Que não haja restrições materiais para ele. Que não haja restrições materiais. Um corpo que, só dando um exemplo, né? Um corpo em que a pessoa tem uma determinada doença, e essa doença faça com que ela enxergue com muita dificuldade, esse corpo vai impor ao espírito limitações muito mais severas do que seria necessário. Então, se a gente cuidar do corpo para que ele não perca as suas capacidades, a sua capacidade de deslocamento, movimento, vivenciar, na verdade, a vida como ela pode ser vivenciada em plenitude, sem restrições, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente está colaborando com o nosso espírito, mais o nosso espírito está se capacitando a fazer aqui neste planeta aquilo que ele veio fazer. Só que se a gente descuida do corpo, só que se a gente distrata o nosso corpo, só que se a gente maltrata, né, esse corpo físico, ele começa a se deteriorar antes do tempo. Existe um processo normal de deterioração com a idade, avançando, é normal que aconteça. As células, elas vão deixando de perder a sua capacidade de reprodução normal, e por conta disso a gente vai envelhecendo, é padrão, isso é normal. Mas a gente pode envelhecer bem ou envelhecer mal. O que é envelhecer mal? É descumprir aquilo que é regra do ponto de vista da biologia, para manter o nosso corpo funcional, ou o máximo funcional possível, dentro da faixa etária que a gente tem. Por isso, abusar daquilo que a gente experimenta com os sentidos físicos é algo que contribui para a gente ter problemas espirituais lá na frente, né? Como vai ter problema espiritual se a gente abusa dos sentidos físicos? É simples, né? Deus, quando definiu as formas como a gente vive, né? Ele colocou, por exemplo, certos atrativos em coisas que são importantes para que a gente viva bem. Então, por exemplo, se ele não tivesse colocado o gosto que o bife à milanesa tem, eu não comeria bife à milanesa. Hã? Mas ele colocou um bendito de um gosto lá que não tem jeito. Bife à milanesa não tem gosto de quiabo. Pergunta se eu como quiabo. Deveria, não como, mas deveria, né? É uma das poucas coisas que eu não como. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus colocou atrativos naquilo que a gente necessita para manter o nosso corpo forte, íntegro, completo, capacitado a dar o seu melhor pela experiência do Espírito. Uma coisa é colocar atrativo, outra coisa é a gente viver pelo atrativo, né? Se alimentar é bom e é necessário, traz energia, faz com que o corpo consiga evoluir, avançar, crescer, melhorar, e vai por aí. Exagerar, ultrapassar o limite do necessário, entrando na região do supérfluo, por mera intenção de desfrutar o sabor. Ou, estou falando de comida, mas a gente pode falar de bebida, né? Pode falar de um monte de coisas que são inclusive remédio, né? Ou seja, ajudam o corpo a se reconstituir, a se reequilibrar, uma vez que ele assumiu ou teve uma determinada doença. Algumas coisas são remédio, mas que se a gente abusa do remédio, a gente acaba criando um problema muito maior para o corpo, não é? O nome disso é vício. As pessoas às vezes consomem coisas que são remédio, ou deveriam ser remédio,
desesperadamente porque querem ter certas sensações, fisicamente falando, no seu corpo físico, das quais elas se agradam, né? E isso não é bom. O exagero faz com que a gente contribua para o corpo perder as suas capacidades essenciais. E quando isso acontece, a gente está criando um problema para o nosso espírito poder se manifestar em plenitude. Por mais que o espírito ligado ao corpo se sinta assim numa espécie de prisão, e é verdade, como falamos, né? O espírito tem capacidades que são muito maiores do que o corpo, mas por mais que ele se sinta limitado no corpo físico, se o corpo físico estiver pleno, essa limitação é mínima, e o espírito pode aproveitar a experiência ao máximo. Ao máximo. Só que o problema é o abuso, o danado do abuso, né? A gente abusa em certas circunstâncias e a gente pode até acreditar que esse abuso não é tão ruim assim, né? Mas há uma passagem do nosso lar que aconteceu o seguinte. André Luiz, quando ele chegou lá, foi resgatado do umbral, etc e tal, acho que vocês se lembram disso. Ele foi examinado, logo depois que ele acordou, pelo médico Henrique de Luna, que auscultou ele, né, examinou detalhadamente e disse que era uma pena que ele tivesse vindo por causa do suicídio. Aí ele ficou macho, né? Ficou bravo pra caramba, né? Protestou, falou: eu lutei mais de 40 dias no hospital, tentando vencer a morte. Eu sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal, obstrução intestinal. O intestino dele parou de funcionar, né? E ele sofreu 2 operações por causa disso, né? E o médico espiritual explicou-lhe então que a oclusão, a obstrução do intestino, devia-se a causas profundas, não eram coisas físicas. Disse assim, talvez o amigo não tenha ponderado bastante, não tenha pensado o suficiente. O organismo espiritual apresenta em si a história completa das ações praticadas no mundo. Ou seja, eles lá na espiritualidade conseguiam ler no organismo espiritual e perispiritual do André Luiz, que ele já não tinha mais corpo físico, certo? Ele tinha desencarnado. O corpo físico tinha ficado na Terra, e o que ele levou lá para a espiritualidade, lá para o nosso lar, era o corpo perispiritual dele. E o que o médico de Luna falou para ele é que as marcas daquilo que ele havia feito com o corpo físico estavam gravadas no perispírito. Perispírito. E ele disse: a oclusão, a obstrução, ela é devida a elementos cancerosos, ou seja, ele teve câncer no intestino, né? E esse câncer, por sua vez, ele deriva de algumas leviandades, de algumas concessões que André Luiz se fez enquanto estava encarnado, né? Cometidas por André no campo da sífilis. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, ou seja, ele abusou da sexualidade dele, né? É uma coisa que não dá para negar. Ele morreu, ele contraiu câncer por causa da sífilis. Continua o médico de Luna. A moléstia, a doença, na verdade, né, sífilis, talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando que o comportamento de André Luiz enquanto ele estava encarnado, afastado dos princípios da fraternidade e da tolerância, da capacidade de aceitar os erros dos outros, agravou a doença dele. Agravou. Ele continua:
O seu modo especial de agir com tudo isso, muitas vezes exasperado, extremamente nervoso, né? E sombrio, introspectivo, raivoso, etc., captara destruidoras vibrações nos que os rodeavam. Essas vibrações negativas do comportamento do André Luiz acabou criando em torno dele uma atmosfera fluídica, psíquica, que atraía espíritos que tinham a mesma vibração e que influenciavam ele a continuar cada vez mais fazendo isso, cada vez mais se tratando daquela sífilis da pior forma possível, aumentando as lesões no corpo espiritual, além do problema material, do problema físico, do problema biológico. A cólera é manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a falta de trato com as pessoas, a quem muitas vezes ofendera sem refletir, conduziram com frequência à esfera dos seres doentes e inferiores. Essa forma de ser levou André Luiz a se cercar de espíritos doentes, de espíritos que faziam com que ele cada vez mais afundasse nessas vibrações inferiores e prejudicasse ainda mais o seu corpo físico. De quem foi a escolha de se cercar desse tipo de espírito? Do corpo? É lógico que não. A escolha foi dele, André Luiz, pelo comportamento deletério dele em relação à convivência com outras pessoas. Foi isso que agravou o seu estado. Todo o seu aparelho gástrico, ou seja, todo o sistema digestivo, ele deve estar falando de estômago, intestino, etc. e tal, fora destruído à custa dos excessos da alimentação e de bebidas alcoólicas. Quer dizer, vê que uma coisa chama a outra, né? Uma coisa vai agravando a outra. A sífilis devorou-lhe as energias essenciais. O suicídio, portanto, é incontestável. André Luiz não foi um suicida direto, por assim dizer, né? Não foi um suicida por vontade própria, mas aquilo que ele fez, tratando de forma indevida o corpo físico dele, é como se matar a longo prazo, a médio e longo prazo. Por isso que as marcas que ficam no perispírito deram tanta clareza para o médico de Luna fazer essa afirmação. André Luiz ficou mais calmo depois disso. Não tinha jeito, simplesmente não tinha jeito. Então, meus irmãos, para que a gente possa levar essa lição hoje, o espírito realmente é a nossa meta, né? Precisamos do nosso espírito ultrapassando as diversas encarnações para poder melhorar como pessoa, como individualidade. Só que enquanto a gente está encarnado, precisamos tratar da melhor forma possível o nosso corpo. Alimentação balanceada, alimentação conveniente, sem abusar de nenhum tipo de substância que possa nos levar aos vícios, de qualquer natureza, nos colocar na vida cotidiana com princípios de convivência fraterna, né? Com um nível de tolerância para com os erros dos outros, né? Proporcional à necessidade que nós temos de tolerância com os nossos erros. E assim a gente vai conseguir levar o nosso corpo até o final dos nossos dias a termo conveniente para que ele seja um veículo correto para as nossas necessidades espirituais. Ele é uma dádiva ao nosso corpo e devemos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Obrigado, meus irmãos. Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Wagner, pela essa palestra maravilhosa. Vamos fazer a prece de encerramento. Vamos fechando os nossos olhos e enchendo o nosso coração de gratidão por essas palavras, por esse ensinamento desta noite. E com certeza,
iremos para casa melhores do que chegamos. Desta forma, vamos orar a oração que a mãe do Mestre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, filhos ainda imperfeitos, agora e por todo sempre. Graças a Deus.